Olá, turma, tudo bem? Então vamos aqui para o segundo vídeo de hoje, né, que é a revisão para avaliação da disciplina de Geografia. Esse vídeo vai ser bem tranquilo, vai ser bem rapidinho, porque os conteúdos que a gente vai estar aí trabalhando, eles são curtos e eles são ligados no outro. Então, quando a gente vai falando de um, a gente já vai estar automaticamente falando do outro. E acredito que vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem cada um deles e também ir revisando para a avaliação de amanhã, certo? Então vamos começar para a gente também não estender muito o assunto. E o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? Os conteúdos para estudar para a prova. A gente vai ver a orientação pela bússola, os pontos cardeais e colaterais e a representação e localização no espaço. Então, como vocês viram, eles estão todos ali bem interligados e a gente vai ver cada um deles, né, quais são as principais características, e depois, no final, para dar algumas dicas e orientações para vocês sobre a prova. Então, vamos lá. A bússola, né? A gente teve uma aula só falando da bússola, que a gente viu que ela é uma invenção antiga, que ainda é utilizada nos dias de hoje, e que a gente utiliza ela aí para se orientar, né, no espaço. Ela funciona por meio de uma agulha imantada. Quando a gente fala imantada, né, que ela funciona ali pelo ímã, que vai indicar aproximadamente a direção norte e sul. A gente utiliza esse aproximadamente porque não tem como a gente definir exatamente com essas bússolas, né, mais simples, que é a de bolso, que igual eu mostrei para vocês na aula, a bússola que vocês fizeram no experimento, então a gente utiliza esse aproximadamente, tá bom? Aí aqui tem uma imagem, né, da bússola, a gente tem ali como um exemplo, a gente tem a estrutura dela, a agulha ali, em preto, indicando já a direção norte e sul. A gente tem os pontos cardeais e colaterais, e a gente também tem uns números aqui, mas a gente não vai estar falando deles agora, porque não entra no nosso assunto, tá bom? Então, como que funciona aí a questão da bússola? Como que ela funciona? Acontece essa movimentação dela para ela indicar a direção norte e sul, porque a magnetita tem propriedades magnéticas e ela é um ímã natural. Quando a gente coloca a magnetita próxima aos materiais ferromagnéticos, ocorre uma atração entre eles, que foi o que vocês viram no experimento que vocês fizeram, que vocês construíram uma bússola caseira, e conforme a gente ia mexendo ali, né, na bússola e colocando ela próxima de elementos ferromagnéticos, ela ia se movimentando também. E quando pendurados, né, pode girar ali livremente a bússola, tanto a magnetita quanto os ímãs, eles se alinham aproximadamente na direção norte e sul. Então, se a gente deixa a bússola ali parada, esperando ela girar livremente, quando ela atingir ali o momento de se alinhar com a direção norte e sul, ela vai parar e vai conseguir indicar a direção correta. E como a gente consegue, né, ver essa bússola, né, a partir de como a gente consegue ver as direções? Para isso, a gente precisa dos pontos cardeais e colaterais. Vocês já conheciam aí alguns, né, que são os principais, que são os pontos cardeais, em que você viu que o N é o norte, o S, o sul, o L, o leste, e o oeste representado pela letra O. Então, aqui a gente tem a rosa dos ventos, que é como a gente chama essa representação dos pontos cardeais e colaterais. E aqui as principais, né? Norte, sul, leste e oeste. Só que além desses pontos cardeais, a gente tem os pontos colaterais, que eles indicam as direções de forma mais precisa. Esses pontos colaterais a gente chama de nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Se vocês conferirem aqui na rosa dos ventos e também no quadrinho aqui do lado, vocês vão ver que o nordeste ele fica entre o norte e o leste. O noroeste entre o norte e o oeste, aqui do outro lado. O sudeste entre o sul e o leste. E o sudoeste entre o sul e o oeste. Então, aqui, uma dica que a Pro pode dar para vocês é que se vocês virem uma rosa dos ventos e ficar na dúvida de qual é qual, né, aqui dos pontos colaterais, lembre dos pontos cardeais e o do meio, né, que vai ser o colateral, os colaterais, é só você lembrar da junção dos nomes, ó, como o Nordeste parece que junta Norte com Leste, Noroeste, Norte com Oeste, Sudeste, Sul com Leste,
e sudoeste, sul com oeste. Então, você pode aí ter essa coisa em mente, e aí quando você esquecer qual é o nome, você pode se lembrar dessa junção das palavras. E a gente viu na nossa aula também que esses pontos colaterais, né, aí eles tanto eles como os cardeais auxiliaram na criação aí de como a gente vê os nomes, né, das regiões do Brasil. Então, região norte, nordeste, sudeste, só o centro-oeste que foge um pouquinho, né, mas a gente também tem ali. E aí é também uma outra relação que vocês podem estar fazendo aí pelo mapa, né, porque se a gente colocar a Rosa dos Ventos em cima do mapa, a gente consegue ver que o norte está ali para cima, o nordeste está indicando mesmo para o nordeste, né, da Rosa dos Ventos, sul, sudeste também. Então aí é uma dica para vocês também se lembrarem de onde fica cada ponto cardial e colateral, certo? Outra coisa aí que a gente vai ter que estudar para a prova é a representação e a localização no espaço. Quando a gente fala aí, né, sobre essa representação e localização, a gente pode estar falando sobre os mapas que eles representam o espaço e que ajudam a gente a se localizar de várias formas, né? Então, as representações espaciais elas podem ser através de mapas, fotografias aéreas, imagens de satélites e croquis. E elas permitem que a gente localize pessoas, objetos e lugares. Não só isso também, mas como elementos. E aí, ela também auxilia na identificação das transformações da paisagem e da localização, que a Pro acabou de falar, né, de elementos no espaço. Então, aqui no cantinho a gente tem um exemplo. Aqui uma dica que eu já vou dar para vocês, aí se preparando para a prova amanhã, é que a gente tem ali, né, a gente viu nas últimas aulas, falando bastante sobre as representações no mapa. Então, onde fica ali América do Sul, América do Norte, onde fica o Brasil, né? Então, as representações aí no mapa. Então, dei uma revisada nessa parte também, de olhar lá nos mapas onde fica cada uma, né, cada região ali, cada continente, para que vocês também consigam fazer a prova com mais tranquilidade. Não é um conteúdo que será ali do segundo bimestre, né? Mas a gente acaba falando junto, porque a gente está falando de mapas. Então é bom aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, voltar lá no caderno de vocês, tá bom? E quando a gente estiver falando aí de representação e localização no espaço, a gente tem, por exemplo, aqui. Existem várias formas, né, de representar. A gente tem ali a representação que a gente viu por imagens de satélites, que seria como essa imagem aqui, né, que a gente tem uma visão completa ali do globo terrestre ali. A gente vê toda aqui a esfera, né? A gente vê ali o continente aqui americano, América do Sul especificamente. E aí a gente vai aproximando aos pouquinhos a imagem. A gente vê aqui depois uma outra imagem que, é a de satélite também, mas aqui acaba sendo essa daqui a gente é uma imagem que a gente costuma ver ali nos GPS, no Google Maps, como a gente viu, que é uma imagem aqui que a gente já consegue identificar cidades mais próximas, a região ali por ter florestas, mares, que aqui no caso é Fortaleza. E depois a gente tem uma imagem ainda mais aproximada da cidade aqui. Então, aqui são formas diferentes da gente estar representando um espaço. Vocês vão ver agora também um exemplo. Então, aqui um exemplo, né, de como a gente pode observar essa questão das representações. Aqui a gente tem 3 fotografias, a gente fez esse exercício em aula, então aqui é só para a gente retomar mesmo. Então, nessas 3 fotografias, a gente tem o mesmo espaço, só que ele está sendo aí observado de 3 distâncias diferentes, né? Então, a gente vê aí essa questão da diferença de estar mais próximo ou mais distante. Quando a gente fala aí também dessa representação, se eu perguntar para vocês, né, qual fotografia foi tirada de mais de perto e, portanto, mostra mais detalhes? A gente vai observar que aqui é a fotografia número 1, porque ela está mais próxima e a gente consegue ver mais detalhes das flores. Já quando eu pergunto qual foi tirada mais de longe, portanto mostra menos detalhes, seria a fotografia número 3, porque a gente não consegue ver com detalhes aqui as flores, né? Em comparação com a primeira.
Só que a gente entra também numa outra questão. Tem que prestar bastante atenção no que está sendo pedido na questão. Aqui a gente está perguntando dos detalhes. Então, os detalhes a gente consegue ter essa resposta, né? De que a número 1 é que está mostrando aí mais detalhes. Mas se eu pergunto qual mostra mais elementos, qual mostra uma área maior, aí eu já estou me referindo à número 3, porque ela está mostrando mais elementos. Eu consigo ver as flores, as árvores, o céu aqui, o gramado. Então, ela tem mais elementos, mostra uma área maior. Diferente da fotografia número 1, que mostra aqui uma área menor, né? Então, eu tenho apenas aqui a visão das flores e de aqui algumas plantas, né, em volta delas. As folhas, na verdade. Então, a gente tem essa diferença quando a gente se fala de detalhes e também da área, né? Então, prestem bastante atenção nessa parte também. Quando a gente estiver fazendo um exercício aí que vocês precisam ver essa questão de proporção, de qual tem mais detalhes, qual está mais próxima, qual a distância está maior. O que a gente precisa fazer aí para ver mais detalhes? A gente precisa ampliar ou reduzir a imagem? A gente tem que pensar sempre nessa questão também. Então, é nessa questão mesmo que a gente vai estar trabalhando aí na avaliação, esses conteúdos, quando a gente fala aí da representação e localização no espaço. A gente fez um exercício parecido também, só que vendo a área, lembra de uma universidade ali de São Paulo que a gente tinha a imagem mais próxima e depois outra mais distante para ver qual tinha o que tinha em volta, né, da área, qual representava uma área maior, uma menor. Então, deem uma olhadinha também no livro sobre essa parte, que vocês aí vão se sentir mais preparados na hora da avaliação, certo? E é isso, os conteúdos que serão cobrados, né, na avaliação. E se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem. A ProSol não pode responder, né, na hora da prova, quando eu envio o link para vocês. E aí vocês me perguntam algo específico, né, da prova, então eu não posso estar falando. Mas nos demais momentos eu estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Então estudem esses conteúdos, leiam o material no livro, que tem bastante coisa lá. Então dá uma olhadinha de novo na parte da bússola, na parte dos pontos cardeais, colaterais, nos mapas que tem lá, das representações que a gente encontra de satélite, do planisfério, todas essas demais questões, tá bom? E deem uma olhada também nos exercícios que a gente fez nas nossas aulas no livro, porque terão exercícios semelhantes na prova. Então fica aí essa minha dica para vocês, tá bom? É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser amanhã da disciplina de ciências, para a gente encerrar aí as nossas revisões das disciplinas, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e até mais!